Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Desta vez chego até ti para te falar um pouco sobre o teu corpo e a tua mente. Hoje venho falar-te especificamente sobre o teu estômago, para te tentar ajudar a compreender o que te diz o teu estômago. O estômago é o processador das nossas emoções básicas perante os acontecimentos da vida que nos vão surgindo ao longo dos tempos. Ele localiza-se na nossa região abdominal e é considerado um dos principais centros energéticos do nosso corpo. É onde se produzem as nossas emoções básicas, como a raiva, a alegria, o medo, entre muitas outras. O que é que acontece quando não exteriorizamos os sentimentos e os bloqueamos? Acabamos por gerar uma acumulação de energia na região do nosso estômago, o que nos vai causar uma alteração no metabolismo natural, ou seja, no funcionamento natural do nosso estômago neste caso. Deste modo, as causas dos problemas de estômago devem-se, grande parte das vezes, à negação das emoções básicas que são produzidas perante determinados acontecimentos da nossa vida. Em casos extremos, muitas das vezes acaba por surgir a gastrite. E o que é a gastrite? É uma pequena inflamação no estômago, e a bem dizer gastrite é o termo mais comum para explicar aquelas queixas mais vulgares que muitas vezes nos surgem, como a azia. É um dos primeiros sintomas a surgir e está relacionado com a postura interna de cada um ao engolir as emoções básicas, mas não só. Também muitas vezes por se ficar a imaginar e a argumentar sobre determinados acontecimentos e tudo isto no nosso campo mental. Quando tal acontece, as nossas atitudes acabam por ser extremistas perante os conflitos que nos vão surgindo e acabam por nos criar raiva. E então, o que é que acontece? Ou se engole as emoções, ou gera-se então uma postura agressiva perante o outro, perante os acontecimentos da vida, as pequenas situações que nos vão surgindo. Seja qual for a situação, o que acaba por acontecer é que começa a aumentar a secreção de sucos gástricos e estes acabam por afetar as paredes do nosso estômago. O estômago, a nível energético, está relacionado com o chakra do plexo solar, o nosso terceiro chakra, aquele que fica localizado 3 dedos acima do nosso umbigo. Considero que é daqui, deste ponto, deste chakra, que nos sai, por assim dizer, um cordão energético que nos vai conectar então com tudo o que é exterior, externo a nós. Este chakra é considerado o chakra da realização e do poder pessoal. Ele tem uma forte ligação com o senso de ego e com o nosso sistema de crenças. E como já disse, fica então localizado 3 dedos acima do nosso umbigo, mais ou menos na altura da boca do estômago, e ele é representado pela cor amarela. E o que é que acontece então quando este chakra está em equilíbrio? Quando nós temos o nosso chakra do plexo solar em equilíbrio, acabamos por promover a motivação, a alegria e a capacidade de realização. Por outro lado, quando ele se encontra em desequilíbrio, pode causar alguma irritabilidade, impaciência, dispersão e até mesmo alguma hesitação. E como é que podemos então minimizar e até mesmo eliminar estes desconfortos a nível do estômago? Vou-te dar agora algumas dicas daquilo que podes ir aplicando no teu dia a dia, coisas simples que aos pouquinhos, se fores implementando, acabas por aliviar toda esta pressão, por assim dizer, e todos estes desconfortos na tua zona do estômago. Podes então, em primeiro lugar, parar de criar expectativas que exijam de ti algo que não corresponde à tua essência. Muitas vezes criamos expectativas sobre determinadas situações, mas que em nada estão em sintonia com a nossa essência. Por isso, há que ter atenção e parar de criar então expectativas. Em segundo lugar, aceitar-te é essencial. Quando não aceitas tudo o que te surge, quando não aceitas e abraças tudo aquilo que te acontece, o que é que acaba por acontecer? Acabam por surgir conflitos internos
que, que ao longo da vida e com o desenrolar da vida se podem começar a agravar e então começar a surgir sintomatologia a nível do teu estômago. Depois, deves também deixar de lado o remoer sobre o acontecido, de modo a quê? A evitar que as coisas fermentem dentro do teu estômago. Pois é, muitas das vezes temos determinadas situações das quais não nos conseguimos libertar, por assim dizer, de imediato, e então ficamos ali a remoer, e se eu tivesse feito assim, se tivesse acontecido assado, e então o que é que acontece? O facto de andarmos a remoer sobre as situações acaba por nos provocar fermentação no nosso estômago, ok? E por último, deixar o julgamento de lado. Cada vez que nós entramos em modo de julgamento, ao fim e ao cabo, não estamos a aceitar o outro tal e qual como ele é. E isso também acaba por ter alguma influência, visto que o outro é algo externo a nós, acaba por ter uma influência negativa sobre o teu estômago, sem dúvida nenhuma. Por isso, se queres minimizar e até mesmo eliminar estes desconfortos, sugiro que comeces a pôr em prática estas pequenas dicas, estas pequenas sugestões, contudo, reforço que não deves descurar uma ida ao médico caso sintas necessário, ok? Porque, de facto, todas estas dicas e todas estas sugestões que eu te dou vêm no sentido de minimizar, mas por vezes é necessário mesmo a terapêutica medicamentosa, visto que a situação já está muito vincada no nosso corpo físico. E então, numa fase inicial, é necessária uma terapêutica medicamentosa para aliviar a sintomatologia e depois, então, aplicar estas dicas que eu vou dando, de modo a que as situações não voltem a ocorrer e que possas, então, fazer o teu processo de cura. Obviamente que não podia deixar de dar aqui alguns cristais que podes utilizar para minimizares e para atenuares então os teus problemas de estômago, os teus desafios relacionados com o teu plexo solar, e são eles então o citrino, a pedra do sol e a calcita amarela. Todos eles por terem esta tonalidade amarela, pedras do poder pessoal, cristais do poder pessoal, elas vão nos ajudar a amenizar e a atenuar e vão nos auxiliar no nosso processo de cura relacionado com o plexo solar. Podes também recorrer ao poder das plantas e das ervas e podes utilizar camomila, hortelã e tomilho. Estas plantas podem ser utilizadas sob várias formas, por assim dizer. Podes consumi-las sob a forma de uma infusão, não precisas de utilizá-las as três em conjunto, podes utilizá-las individualmente, ok? E podes, por exemplo, fazer uma infusão e beberes essa infusão, ou então utilizá-la por meio de óleos essenciais através da aromaterapia, ok? Assim como os cristais que referi anteriormente, também podem ser utilizados individualmente, devidamente intencionados para um propósito, ou também podes utilizá-los em kit, todos juntos, em que os intencionas todos juntos para a situação que de facto pretendes curar. Volto a reforçar que, acima de tudo, não deves colocar de lado uma visita ao teu médico, ok? Todas estas dicas e sugestões não substituem uma eventual necessidade de uma terapia medicamentosa convencional. E, neste sentido, há que consultar sempre primeiro um médico, perceber o que é que a ciência e a medicina te têm a dizer sobre a tua sintomatologia e aí então partires para estas dicas e estas sugestões que eu aqui te deixo. Se tiveres interesse em saber um pouco mais sobre cristais, podes sempre fazer o download do e-book que eu tenho disponível para ti, completamente gratuito, onde partilho contigo 7 cristais para o teu dia-a-dia. Algures aqui na descrição do vídeo, há de ter o link, basta clicares e fazeres o download do teu. Espero
de fundo do coração que esta informação te seja útil e te venha então auxiliar no teu dia-a-dia, facilitando assim a tua jornada. Boas aplicações, boas experiências e conto contigo no próximo episódio. Até lá, gratidão imensa.